de hoje tá no ar e o programa tá pra lá de especial porque é um programa em homenagem ao Dia das Mães. E eu começo conversando com a doutora Nora Schneider, que é ginecologista e especialista em reprodução assistida. No momento, não é? Que a gente quer saber como são as mães dos dias atuais, não é, doutora Nora? Porque as mães estão bem diferenciadas, né? Eu já sou uma mãe toda diferente, tô sempre correndo, levo meu filho pra escola, né? Corro pra estudar, corro pra trabalhar, tenho que dar atenção pro marido, tenho que cuidar dos meus pais também. Quer dizer, é um corre-corre danado. A doutora também deve ter uma rotina bem agitada e no meio de tudo isso tá a maternidade, não é? É verdade, Rose. Muito obrigada pelo convite para comparecer aqui e conversar mais uma vez com a plateia desse programa tão gostoso. Nós que nos sentimos presenteados numa data tão especial poder falar sobre esse assunto que toca tantas mulheres, não é? Que às vezes a gente não se dá conta que o reloginho da gente não para, não é, doutora? É verdade. Tem se notado na clínica diária que o perfil da nossa paciente gestante modificou, né? Em primeiro lugar, a gestação não é mais considerada hoje em dia uma prioridade para a grande maioria das mulheres, né? Nós fomos educadas numa geração em que priorizamos o estudo, o trabalho, né? Uma realização profissional. E a maioria já quer ter uma situação econômica estável para receber o seu filho, para poder oferecer ao filho tudo que a sociedade de hoje exige. Então, por consequência, temos mães que resolvem engravidar mais tarde do que antigamente. Cada vez mais tarde, né? Exatamente, cada vez mais tarde. Então, quando aparece no consultório uma paciente de 30 anos para engravidar, eu acho maravilhoso, porque ela só tem 30 anos. Mas a realidade não é bem essa, né? As pacientes comparecem com 39, 40, né? Com planos de ter o seu primeiro filho. Então, o que se faz? Se faz exames básicos nessa mulher para ver se ela está apta fisicamente para engravidar e se recomenda que ela tente por um período, né? Aí acontece duas coisas: ou ela engravida espontaneamente e vai ter o seu filho, ou não consegue engravidar. E essa gravidez, a primeira gravidez com 40 anos, já tem dificuldades. Já não seria o momento ideal, não é? Tanto faz se isso é a primeira ou se isso é a segunda. O que conta é a idade da mulher no momento em que ela engravidou, a idade dos óvulos. A idade dos óvulos. Exatamente. Então, se por acaso for a segunda gestação, o risco dela retardar a sua gravidez, ou então de ter um aborto, ou então de gerar uma criança com alguma síndrome genética, é mais alto devido à idade dela, a idade daqueles óvulos. Ela começa a correr riscos. 41, 42, quanto mais velha, maior o risco desse tipo de problema. Bom, mas então nós temos as pacientes que engravidam naturalmente, né? E temos as pacientes que nunca tentaram engravidar mais cedo e às vezes são surpreendidas aos 39, 40 anos com dificuldades para engravidar. Então o problema se torna mais delicado porque muitas vezes ela soma patologias, né? Ela pode ter uma patologia que impeça ela de engravidar, como por exemplo endometriose ou alguma infecção, né? Que ela não descobriu antes porque não tentou engravidar. E aí no momento que ela tenta engravidar, ela passa a descobrir essa patologia, as barreiras. E ao ter mais idade, são
problemas que se somam. O problema original, né, que está fazendo com que ela não engravide, somado a uma diminuição da capacidade desse ovário de ovular, que é a gente chama a diminuição da reserva ovariana, porque os óvulos vão se perdendo ao longo da vida. A idade normal, digamos assim, no organismo da mulher, para ter um filho, seria qual, doutora? A natureza preparou a mulher para engravidar a partir dos 16 anos. Nossa. 16, não 18, tem como mesmo. 20. Não tem como nos dias dias de hoje atuais, a gente querer que uma menina de 16, 18 anos não tem nem maturidade. Seja mãe. Exatamente. Né? Nós não fomos mais criadas para isso. Mas é a idade biológica que o corpo está preparado, e que tem a maior fertilidade. A partir daí o organismo vai decaindo, seria isso? A partir dos 35 anos é que ocorre realmente uma decadência da capacidade de ovular. Né? A mulher, 10 anos antes da idade em que ela vai entrar em menopausa, ela começa uma decadência. Só que a gente não sabe com que idade vai entrar na menopausa. Né? A maioria entra com 50, então tu decai a tua fertilidade aos 40, mas tem algumas que... Varia de mulher. Que tem a menopausa aos 45. Então, desde os 35, ela já começa, ladeira abaixo, a não funcionar mais perfeitamente o ovário. Então, a gente parar para pensar nesse momento especial também, aí chegam e querem ter o bebê e aí se deparam com essas dificuldades. Com essas dificuldades, exatamente. E aí precisam de uma reprodução assistida. Eu tenho aqui um gráfico que mostra... Eu peguei a colinha da gente. Que mostra o percentual de gravidez por faixa etária, né? Então, só com licença aqui, a vaidade aqui. Outra questão que a gente tocou também, né? Um outro fator que também leva a mulher a empurrar a gravidez também, né, doutora? Até a vaidade feminina, né? Exatamente. Até isso influencia. Deformar o corpo, a barriga, os seios, né? Engordar. Que antes a mulher não tinha esse tipo de preocupação. Não era o principal, né? Hoje em dia o culto à juventude e à beleza é uma coisa maior, bem mais apelativa do que antes. Exatamente. Então aqui nós temos entre os 30 anos e os 45 uma grande diferença nas taxas de fertilidade. A fertilidade ao natural nas pacientes abaixo dos 30 anos é de 25%. Esse percentual se refere à tentativa por mês, por ciclo. Tá? Então, se num ciclo tu tenta engravidar, aqui a tua chance de engravidar é 25%. Também nunca é 100%. Né? Papai do Céu não fez assim. A gente às vezes leva um ano até conseguir engravidar. Não é quando a gente quer também. Não é assim, agora eu quero. Não é. Até os 35 baixa um pouquinho para 20%, aqui até os 40 já baixa para 10%. Já dá uma caída bem grande. E aqui acima dos 45 já baixa para 1% de chance de engravidar. Isso aqui no método natural, pelas né? vias normais. Então qualquer mulher, mesmo que não tenha nenhum problema de saúde reprodutiva, não tem nada, mas ela tem 45 anos, a chance dela conseguir engravidar sozinha em casa diminui com o tempo. De 1%, exatamente, tá? Bom, então, se essa mulher for a uma clínica de reprodução e fizer uma fertilização in vitro para acelerar o processo, também os resultados variam com a idade. Até os 35 anos, a chance é ótima, que é de 50% de chance de engravidar por tentativa. Aos 40 já baixa para 30, né? E até os 44, 10%. Bom, mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre o que as mulheres podem fazer
para evitar ou para prevenir essa perda da fertilidade. Olha. Porque, como isso hoje em dia já é um fato sabido, que a partir dos 35 anos diminui a chance de gravidez. Mas como a doutora diz assim, eu não quero ter filho agora, eu tô numa Isso. correria, mas em algum momento eu vou vou querer ter meu filho. Exatamente. Então eu posso me precaver. Aí dá para se precaver da seguinte maneira. Pode-se fazer em clínica de reprodução, uma indução de ovulação, quer dizer, tu provoca com medicamentos que cresçam mais óvulos no teu ovário, né? Esses óvulos são retirados e são congelados para o futuro, né? Então, isso não garante 100% de gravidez, porque tu necessitas vários óvulos para poder ter depois um embrião. O embrião é o óvulo já fecundado, que é o que vai ser implantado para tu engravidar. O óvulo é só a semente feminina. Claro. Então, o que tu vais guardar são óvulos. E os óvulos são mais frágeis. Então, se tu guardas 10 óvulos, provavelmente tu só vais conseguir com que 2 fertilizem. Então, não é um processo que te dê 100% de garantia. Mas, melhor que É uma nada. chance, né? É uma chance, exatamente, é uma chance. Então, isto é um recurso que a ciência Já disponibiliza. promove, disponibiliza para mulheres que sabem que nesse momento não tem parceiro em vista, realmente às vezes iniciaram um tipo de trabalho que não podem engravidar tão rapidamente. Então, o congelamento dos seus próprios óvulos é uma medida preventiva, né? Que pode dar certo, porque são óvulos jovens, né? Quanto mais jovem se fizer, Mais chance tem, exatamente. Então, depois não faz mal se ela engravidar com 40, ou 42, ou 45, esses óvulos têm 30 anos. Vão ser jovens Vão ainda. ser jovens ainda. Eles estão congelados, guardados. Né? Bom. Então, isso é uma possibilidade, né? Doutora, veio uma pergunta pra gente aqui, ó. Não sei porquê. Mulheres com mais de 30 anos têm um risco maior de ter gêmeos quando o assunto é a inseminação? Não. Eu acho que é uma confusão. Não sei porque mas não há uma incidência maior de gêmeos à medida que a idade aumenta. Não. Isso é um risco aleatório de engravidar de gêmeos, independente da faixa etária. Tranquilo. Bom, e quem tem mais de 40 anos, então, tem saída também? Quem tem mais de 40 Temos anos opções. e não tem mais o seu ovário em condições de engravidar, tem a possibilidade de se tomar óvulos de uma outra paciente mais jovem, que é chamada de doadora de óvulos, né? A doadora e a receptora formam uma dupla onde uma doa a metade dos seus óvulos para outra. Então, com isso, e aqui eu vou prosseguir no meu gráfico, aumenta muito a chance de gravidez dessa paciente de 40 ou 45 anos. Aqui nós temos o índice de gravidez por ciclo em pacientes com doação de óvulos, né? Então, a chance de eu, que tenho 45 anos, conseguir engravidar com os óvulos de uma mulher de 30, fecundados com o sêmen do meu marido, é de 50%. Altíssimo. Aos 44 anos. Bem alto. Bem alto, né? Então, às vezes, a gente
faz a paciente pensar sobre esses números, né? Porque assim, por que tu vai arriscar 1% ou 5% ou mesmo 10% se tu pode chegar a 50% com ovos de doadora? Evidentemente, tem o problema de que essa carga genética deste óvulo da doadora não vai ser a minha carga genética, vai ser a carga genética da outra paciente misturado com a carga genética do meu marido. Só que esse embrião vai ser implantado em mim, eu vou engravidar. Vai gerar. Eu vou engravidar. Vai carregar a criança aos 9 meses. Vou carregar a criança 9 meses. Vai gestar. Vou gestar. Depois que se engravida, não há diferença entre uma gravidez de gestação espontânea, natural, ou de fertilização in vitro. A gravidez é a mesma. É a mesma. Então, se oferece dessa maneira para a paciente de mais idade a condição de estar grávida. Então, é uma coisa de foro íntimo, de saber se a paciente vai se sentir melhor sabendo que este bebê é somente filho genético do marido dela, não tem a carga genética dela, mas ela vai engravidar. Há a alternativa, que seria a adoção. Porque já a essas alturas não tem mais outra. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que idade. fazer. Exatamente. Então, ou então tem pacientes que entram na menopausa no meio do caminho. Ah, tem mais isso? Sim, tem pacientes que quando chegam ao consultório dizem que engraçado, doutora, minha menstruação está começando a falhar. E daí elas chegam na segunda vez, quando quando deveriam vir para trazer os exames todos são após a menstruação. Aí elas voltam e dizem, doutora, eu não consegui fazer os exames porque eu não menstruei mais. Aí tu fazes os exames assim mesmo e descobre que ela está na menopausa. Isso acontece muito. Com frequência. Então, tu não tem mais o que oferecer para essa paciente. Ou ela vai aceitar um óvulo de doadora, ou ela vai adotar uma criança. Aí é uma opção do casal. Aí é o casal que vai resolver. Aí é o casal que vai resolver de que maneira que se sente melhor. Porque ambos os processos, digamos assim, não são 100% garantidos de sucesso, e a adoção pode demorar mais do que um processo de fertilização, embora um processo de fertilização com óvulo de doadora às vezes também demora, porque nem sempre tu tens disponível uma doadora na clínica compatível com essa paciente. Aí tu tem que aguardar que essa paciente apareça. Né? Doutora, o papo tá maravilhoso, eu queria ficar meia hora, 1 hora conversando, mas só para encerrar, eu gostaria que a doutora falasse para nós da satisfação, porque todo esse processo com certeza deve ser demorado, cada caso é um caso, mas tem a questão do resultado que a doutora Nora acompanha sempre, que isso sim não deve ter preço, né? O resultado realmente, nós costumamos fazer a primeira ecografia das pacientes quando elas engravidam, assim com 6, 7 semanas de gestação. E é maravilhoso ver a alegria dos pais, vendo ali um embriãozinho daquele tamanhinho, com o coraçãozinho batendo, né? Imagina, vencer essa barreira toda. Porque é uma barreira, é uma luta realmente demorada, né? Às vezes a gente vai mais de ano com um casal, né? Até conseguir. Certeza. Então, é uma vitória muito merecida. Com certeza, que fazer parte da história de um casal, né, que tem, independente de que forma, qual o caminho de cada um, né, mas que estão com alguma dificuldade para alcançar esse objetivo. Exatamente. Então, são mães e pais nota 10, né, porque é uma alegria, assim, de conquista, né. É um pouco diferente de quem recebe a gravidez caída do céu, né. O valor é outro. A pessoa passou por muito mais frustrações até chegar nesse momento especial da maternidade. De estar grávida. Então aproveito para deixar assim, aquele beijão mais do que especial para todas as mamães nesse dia de hoje, né? Que a doutora Nora nos esclareceu tão bem, né? Para muitas mulheres é difícil chegar à maternidade.
Mas para todas que chegaram, então, um feliz e maravilhoso Dia das Mães e curtam muito os seus filhotes. E a doutora também. Exatamente. Parabéns. Muito obrigada.